E aí, pessoal, a gente está aqui de novo para falar mais uma dica desse nosso curso intensivo de verão que está acontecendo durante o mês de janeiro. E não existe um ambiente mais apropriado para falar sobre um curso intensivo de verão do que aqui, no meio da natureza, na beira da água. E é por isso que eu quero falar hoje sobre um dos papéis fundamentais da bateria numa música, que é o groove. E às vezes fica um pouco distorcido no meio de tanta informação e no meio de um kit tão grande que pode distrair um pouco a gente. Por isso que propositalmente hoje eu montei aqui um bumbo, uma caixa e um hi-hat. Eu quero falar sobre esse groove, que na verdade é uma hipnose rítmica que vai movimentar a música. E é composta basicamente por esses três elementos aqui. O bumbo, que vai representar o elemento grave do groove, numa concepção baterística mesmo, né? A caixa, que representa o elemento médio, e o hi-hat, que vai representar o elemento agudo. Cada um desses elementos vai ter uma função no groove. O hi-hat, ele vai fazer o que a gente chama de condução, na verdade, que é o quantize do groove. Ele vai definir qual que vai ser a textura dessa levada, a textura rítmica dessa levada. Basicamente, a gente usa aqui duplas de colcheias durante todos os tempos. Basicamente, essa aqui é a função do hi-hat num groove tradicional de bateria. A função da voz média, do elemento médio do groove, que é a caixa, é ficar mantendo um diálogo com o elemento grave do groove, que é o bumbo. Por exemplo, tocando a caixa tradicionalmente nesse lugar que é tão instintivo da gente, que é o tempo 2 e 4, que vai fazer essa condução soar um pouco mais musical. E a gente acrescenta o bumbo fazendo a pergunta que essa caixa está respondendo, nos tempos 1 e 3. Bom, os desenhos de bumbo são os desenhos que mais podem variar nos grooves tradicionais. Eles, na verdade, vão fazer uma linha muito irmanada com o contrabaixo na música. E é exatamente o que vai dar essa coesão da bateria com o resto de toda a banda. Mas também existem maneiras muito mais criativas de se desenvolver groove. Esse aqui é um groove absolutamente tradicional que eu dei como exemplo. Bom, eu não posso falar sobre groove sem citar um dos grooves mais tradicionais, um dos grooves mais clássicos da bateria, que é um groove do grande baterista Jeff Porcaro, da banda Toto, da música Rosanna, que é um groove extremamente criativo. Ele, a começar pela condução dele, que é o que a gente chama de shuffle, não é aquela colcheia natural mais quadrada, mas sim uma colcheia tercinada, tocando só as duas tercinas das pontas, excluindo a tercina do meio. Mas também, na voz média, ele foi extremamente criativo, dando a intenção de 2 compassos para esse groove. Então ele precisa de 8 tempos até que ele se completa, 2 compassos de 4 tempos. Ao invés de colocar a caixa no tempo 2 e no 4, dando essa textura um pouco mais áspera, que seria o mais tradicional, ele foi criativo desdobrando esse groove, colocando as caixas nos tempos 3 de cada compasso, dando essa textura um pouco mais aveludada para o groove. Depois, ele acompanhou o contrabaixo numa pulsação com o bumbo, que é bem uma pulsação característica do shuffle mesmo, criando praticamente um sobrepulso durante esses 8 tempos que estão acontecendo, fazendo isso aqui, ó.
quer dizer, é uma coisa extremamente criativa. Além disso, ele colocou nessa segunda tercina de cada tempo da condução, que a gente colocou uma pausa e não tocou elas aqui, ele colocou um ghost na caixa, fazendo um diálogo entre a voz aguda e a voz média do groove, gerando mais ou menos esse sistema aqui, ó. O groove completo fica assim.